E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Bruno Felipe de Oliveira, mais conhecido como Bruno Oliveira, meia da Caldense de 23 anos, que vem se destacando nesse início de temporada. Em 6 jogos disputados até o momento, ele marcou 2 gols e deu a assistência para o gol da Caldense na vitória contra o Cruzeiro. E ele tem ganhado notoriedade, pela boa campanha que o time de Poços de Caldas faz nas primeiras rodadas. E ele inclusive marcou o gol da Caldense no jogo da semana passada contra o Vasco pela Copa do Brasil, mas sua equipe acabou eliminada. Vamos falar um pouco da carreira do Bruno Oliveira, que começou na base do Bragantino. Inclusive na temporada 2017 ele joga a Copa São Paulo pela equipe, que ainda não era da Red Bull, mas ele enfrenta o Cruzeiro nessa Copinha 2017. O Cruzeiro ganha esse jogo por 3-0 e os gols na ocasião foram marcados por Tony Anderson, Vitinho e Rick Senna. O time do Bruno caminhou até as quartas de final quando foi eliminado pelo Juventus de São Paulo. Na temporada 2018 ele tem os primeiros registros profissionais jogando pelo 15 de Piracicaba. Ele atua em 2 partidas e em 2019, já sem idade para jogar pelo time de base, ele vai parar no Grêmio Osasco, onde consegue pela primeira vez jogar com regularidade. O Grêmio Osasco disputava a 3ª divisão do Campeonato Paulista e o Bruno tem relativo destaque. Ele joga 14 vezes e marca 3 gols contra Monte Azul, Taboão da Serra e Noroeste, mas o Grêmio Osasco não teve destaque, não fez uma grande campanha e pela primeira vez o Bruno vai jogar na Caldense, tá? Ele vem emprestado pelo Grêmio Osasco. A Caldense naquela temporada estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele joga 6 partidas pela equipe e faz 1 gol, mas a Caldense acaba parando na segunda fase contra o Ituano. Ele volta de empréstimo no segundo semestre para o Grêmio Osasco, joga ali mais 4 partidas pela Copa Paulista, sem grande destaque, e segue no clube para a temporada 2020, onde novamente o Osasco estaria disputando a 3ª divisão do Paulistão. Ele joga 14 vezes, marca 2 gols, um contra Linense e outro contra o Olímpia, e fica no clube até meados do mês de outubro, quando termina a participação aí do Osasco no Paulistão, e de novo ele vem para Caldense para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, mas dessa vez o time de Poços de Caldas nem consegue passar da primeira fase. O Bruno joga 5 partidas, faz 1 gol, mas segue no clube para essa temporada 2021, onde logo na estreia ele marca um gol muito bonito contra a Tombense, para conseguir arrancar um empate no finalzinho, e logo na segunda rodada o time enfrenta o Cruzeiro, ele dá assistência para o gol do Amarildo que determina a vitória. Joga também contra a Patrocinense, ajuda a equipe a bater o América no Independência, faz o gol de empate contra o Vasco, partida que inclusive eliminou a Caldense da Copa do Brasil, e ele participou também desse jogo recente contra o RT, que a Caldense acabou perdendo por 3-1, mas ele sempre joga os 90 minutos. O que dá para observar desses lances do Bruno é que de fato é um jogador que tem boa qualidade técnica, bate muito bem na bola com essa perna esquerda, e parece sim ser um jogador muito promissor e que tem boas virtudes técnicas. Ele completou recentemente 23 anos, ainda está no início de construção de carreira, e certamente se o Cruzeiro mostra interesse por esse jogador, seria uma realidade nova para ele. Afinal é um cara que está acostumado a jogar em clubes de menor expressão, nunca teve essa oportunidade em um clube grande e não tem como a gente determinar se ele lidaria bem com essa pressão ou não. E desde a semana passada, especialmente depois do gol marcado contra o Vasco, mas no próprio jogo contra o Cruzeiro, muita gente já estava elogiando esse atleta. E antes da gente dizer que o Cruzeiro precisa contratar esse tipo de jogador, eu acho que a gente deveria olhar para os jogadores que nós contratamos dessa temporada. E eu tô abordando isso porque o Cruzeiro contratou jogadores acostumados a jogar num determinado esquema tático, em clubes de outra dimensão, trouxe para o Cruzeiro achando que esses caras vão chegar e jogar da mesma forma. Mas até do ponto de vista tático, não tem sido um cenário propício, O Matheus Barbosa e o Marcinho, por exemplo, têm jogado regularmente no time do Cruzeiro, mas em funções diferentes do que eles exerciam nos clubes anteriores, e não estão jogando aquilo que a gente espera. E lá na Caldense a gente vê que o Bruno joga normalmente como um meia central, aquele atrás do atacante, mas existe uma movimentação muito interessante, às vezes ele abre para o lado esquerdo, em outras oportunidades para o lado direito, e é um time que coletivamente está bem treinado, está funcionando muito bem. Não é à toa que ganhou de Cruzeiro, que ganhou do América, que deu um calor danado no Vasco, e esse acerto na parte coletiva é uma coisa que o Cruzeiro não conseguiu até agora. Então não é só trazer o Bruno, achar que ele vai arrebentar com a nossa camisa, porque o futebol, infelizmente, ele não é tão simples assim. Então o que eu penso sobre esse jogador no momento é que o Cruzeiro não deveria buscar a sua contratação, mas deveria observar esse atleta durante esse Campeonato Mineiro, porque de fato ele dá indícios de ser muito promissor. Já dá aquela sondada no empresário, identifica qual é a realidade do negócio, quais seriam os valores para trazer o atleta,
atleta, vai observando os jogos, monitorando realmente, buscando informações sobre ele no extracampo também para conhecer melhor o cara, porque é muito comum a gente ver jogadores se destacando no campeonato estadual e não tendo uma grande sequência de carreira depois. E um clube com a realidade financeira do Cruzeiro, ele não pode errar nas suas apostas, ele tem que dar tiro certo. Nessa função de meia, o Cruzeiro tem hoje Marcinho, Claudinho e Marco Antônio, né, além do Rafael Sobis, que pode atuar um pouco recuado, mas assim como esses meias do Cruzeiro, o Bruno também não tem como característica jogar numa função recuado, num esquema com 3, precisando cobrir lateral, voltar pelo lado. Ele é mais um meia armador, o meia atacante mesmo. E o aspecto que mais se destaca pra mim nesse atleta é a batida na bola, né? Ele é um cara aí que tem uma categoria muito boa nessa perna esquerda e acho que até o momento é o maior destaque individual do Campeonato Mineiro, sim. E nós temos obrigação de observar esse tipo de atleta com muito critério e tentar a contratação se identificar que é realmente um nome interessante. Não encontrei informações aqui sobre o tempo de contrato dele ou a divisão de direitos econômicos, mas a gente sabe como é feito o futebol mineiro e como esses clubes do interior costumam ter grande influência de empresários. Acredito que a Caldense não seria o maior empecilho para o Cruzeiro trazer esse jogador após o término do estadual, mas a gente teria que ver a questão da concorrência, né? Porque se clubes da Série A, por exemplo, mostrarem interesse nele, é muito difícil para o Cruzeiro ganhar uma concorrência ou um leilão com a crise financeira que a gente vive. Para resumir, gosto do futebol do Bruno Oliveira e acho que o Cruzeiro deveria observar, mas não acho que seja o caso da gente buscar contratá-lo agora. Gostaria que vocês também deixassem aí nos comentários o que pensam sobre esse atleta, se seria ou não uma boa aquisição para o Cruzeiro. Se tiver algum nome a sugerir para o quadro de olheiro, também fica à vontade de deixar aí nos comentários. E não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Amanhã a gente volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!